Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria nós estamos juntos novamente, num tempo de glória e honra ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero desde já agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos para ouvir a palavra do Senhor, para aprender aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar, para sermos renovados, porque a presença do Senhor, ela conforta o nosso coração, ela anima e ela traz paz. Muitas vezes nós precisamos de uma ministração na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos receber um toque especial no nosso íntimo. Há muitos momentos em que nós nos encontramos mais fragilizados. Há muitas situações que a gente vive que nos levam a sentirmos dor, a sentirmos dificuldade, a sentirmos que estamos enfraquecidos. Há situações que nos abalam. Há situações que mexem conosco. Há situações que nos deixam mais frágeis. E todos nós passaremos por esses dias. Todos nós passaremos por essas situações. Acabo de receber uma notícia triste de que a irmã de sangue, de uma pessoa muito querida, faleceu há pouco. E o que podemos dizer num momento como esse? Mandei minhas condolências, já se tratava de uma pessoa idosa, acamada, doente. Mas mesmo assim a dor da perda machuca. Mesmo assim a dor da perda mexe conosco. Mesmo assim a dor da perda nos fragiliza. E é nessa hora que a gente precisa estar na presença de Deus. Porque é na presença de Deus que nós somos confortados. É sobre isso que eu quero ministrar um pouquinho hoje. É na presença de Deus que nós somos consolados. É na presença de Deus que nós somos fortalecidos. É na presença de Deus que nós somos animados. É na presença de Deus que nós somos restaurados. E eu quero te convidar a entrar na presença de Deus nesta noite. Comece a compartilhar esta live. Partiu aviãozinho? Que tal? Vamos atingir, alcançar outras pessoas que também precisam estar na presença de Deus para serem renovadas. Talvez você esteja num daqueles dias difíceis, como esta pessoa a qual me referi. Na verdade, são duas pessoas. São duas pessoas que estão vivendo esse momento duro. Pessoas que eu amo, que eu conheço há muitos anos, que são parte da minha história. Pessoas que andam no caminho do Senhor, mas que, por certo, vivem um momento de dor e de tristeza. Quando se trata de alguém que ama a Deus, a perda de um ente querido é uma mistura de emoções. Porque se por um lado sabemos que a pessoa partiu com o Senhor e descansou, aí sim, de fato, descansou. Por outro, fica a saudade, fica o vazio. E eu oro para que o Senhor, através da sua presença, toque na vida do coração dessas minhas irmãs. São duas irmãs, elas são irmãs mesmo de sangue e perderam uma terceira irmã há pouco. E eu oro para que o Senhor toque em seus corações e renove, e restaure, e anime, e conforte, e fortaleça, e traga ânimo. Mas não é só a dor de uma perda de entes queridos que nos afetam, que nos machucam, que nos atingem. Há muitas outras situações. Há muitas outras questões que nos machucam. Há muitas outras questões que nos ferem. A enfermidade, por exemplo.
A enfermidade é algo que também nos traz peso, dor e mexe conosco. O desemprego, a ausência de recurso financeiro, a opressão do inimigo, as muitas questões que vivemos no dia a dia, quando nos faltam recursos para fazermos frente aos nossos compromissos assumidos. Muitas vezes até calúnias e mentiras que dizem a nosso respeito por aí machucam. A gente sabe que aquilo não é verdade, mas é acusado. É caluniado. E é interessante como que a mentira ela se espalha depressa. É interessante como que as más notícias, e muitas vezes infundadas, se espalham com uma velocidade enorme. E tudo isso vai nos machucando, e tudo isso vai nos abalando, e tudo isso vai nos derrubando, e tudo isso vai nos enfraquecendo. E nesta noite eu quero ministrar um pouco a respeito do que Deus pode fazer quando alguém o busca com fé. Quando alguém entra na presença do Senhor com fé. O que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer por você? O que Deus pode fazer por mim? O que Deus pode fazer na vida de cada um de nós, se nós o buscarmos com fé? Continue aí compartilhando esta live, porque eu tenho certeza que não uma nem duas, mas várias pessoas estão vivendo momentos difíceis. E só existe um que tem respostas legítimas nos momentos difíceis. O nome dele é Jesus Cristo. Então, quando eu entro na presença dele, com fé, algo acontece. E eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida hoje. Entre na presença do Senhor com fé e algo acontecerá. Eu vou repetir. Entre na presença do Senhor com fé e algo vai acontecer. Ninguém que entrou na presença dele com fé saiu de mãos vazias. Ninguém que entrou na presença dele com fé saiu frustrado. Ninguém que entrou na presença dele abalado, mas estava com fé, saiu enganado ou ignorado. Entendamos, Cristo não engana nem ignora ninguém. Talvez lá no mundo, pessoas tenham prometido muita coisa para você. Talvez lá no mundo, determinados deuses tenham prometido muitas coisas para você. Talvez lá atrás houveram situações em que muitas promessas lhe foram feitas e elas não se cumpriram. Mas eu quero te apresentar alguém nesta noite que cumpre o que diz. Eu quero lhe apresentar alguém nesta noite que é fiel. Eu quero lhe apresentar alguém nesta noite que não falha. Eu quero lhe apresentar alguém nesta noite que não deixa seu filho abandonado. Seu nome é Jesus Cristo. Todos aqueles que vão à sua presença, desde os tempos em que Jesus esteve na terra, sob a forma humana, até os dias de hoje, ninguém que esteve na presença dele com fé saiu totalmente ignorado, esquecido e de mãos vazias. Não. Porque Deus é fiel, porque Jesus te ama e porque Ele cuida de nós. Eu quero liberar sobre a sua vida, nesta noite,
uma palavra de fé e te fazer um convite. Entra na presença do Senhor. Entra na presença do Senhor Jesus Cristo com fé. E Ele vai começar a desenhar uma nova história na sua vida. Entra na presença dele com um coração aberto, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito ele não rejeita. Não importa, o texto que eu lerei daqui a pouco. Enquanto isso eu estou pedindo a você que continue compartilhando esta live. O texto que eu lerei logo mais, ele fala até de alguém, de uma mulher especificamente, cananeia, que sequer era do povo de Deus. Mas ela entrou na presença de Cristo. Os discípulos tentaram impedi-la. Os discípulos tentaram deixá-la afastada. Mas por mais que alguém esteja tentando te afastar da presença do Mestre, se você tem fé, Ele vai mandar trazer você à presença dEle. O Espírito Santo me mostra nesta noite que há pessoas que têm sido barradas. Já ouviram a expressão barrados no baile? Você tenta entrar, mas não consegue, alguém te impede. Alguém diz, você não é convidado. Alguém diz assim, isso não é para você. A presença dele não é para a sua vida. Você não tem o direito de participar. Você não tem o direito de entrar na sua presença. Mas se você tem fé, o bilhete, o ingresso, o passaporte é a fé. E a mulher que eu vou ler agora, a história dela para você, está na palavra de Deus. Não é invenção minha. Ela tinha o bilhete que dava acesso à presença de Jesus. Ela tinha fé. Se você tem fé no seu coração, nem os discípulos poderão te barrar e te impedir de estar na presença dele. Se você tem fé no seu coração, nenhuma circunstância ou situação poderá te impedir de estar na presença dele. Ninguém te poderá deter. A questão é ter fé. Uma fé efetiva. Uma fé verdadeira. Uma fé genuína. Uma fé que não se abala. Uma fé que não recua. Uma fé que não encontra limites nas dificuldades. Não pare. Eu repito, não pare se pessoas têm tentado dizer e te empurrar, e te calar, e te reprimir, e te afastar. Não pare. Lembre-se daquele cego Bartimeu, que estava ali assentado à beira do caminho de Jericó. Quando ele soube que era Jesus que ia passar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E as pessoas, até os discípulos, começaram a repreendê-lo. Cale-se. Ora, cale-se. Não vês que está importunando o mestre? Mas quanto mais o mandavam se calar, mais alto ele gritava. Quanto mais o reprimiam, mais forte ele clamava. Isso é fé. E ele não parou de gritar com todas as suas forças até que alguém o ouvisse. E ele não parou de clamar até ser ouvido. Eu vejo aqui pela fé e o Espírito Santo me mostra que há pessoas que têm parado de clamar. Eu já clamei demais, Jesus realmente não vai me ouvir. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, com a autoridade do seu sangue, não pare de clamar. Não pare de clamar. Não pare de clamar. Se Bartimeu tivesse parado de clamar, ele continuaria cego. Se você parar de clamar, você não será abençoado. Se você recuar agora, o mestre está passando, ele está tão perto. Se você parar agora,
vai se arrepender pelo resto dos seus dias. Ah, mas a situação é contrária. Clame mais alto. Mas estão reprimindo e me mandando calar-me. Clame ainda mais alto. Mas a circunstância é adversa e a luta é muito grande e eu estou cansado. Aumente a sua voz. Busque forças. Seja forte e corajoso. Não recue. Não olhe para trás. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. O que verdadeiramente está com o arado nas mãos, ele não é digno de olhar para trás. Clame mais alto. Se a sua fé, por alguma razão, fraquejou, é hora de clamar mais. Ou simplesmente se conforme com a derrota. Bartimeu poderia ter dado ouvidos àqueles homens e mulheres que o reprimiam e ter se conformado com a sua cegueira. Mas ele não se conformou. E ele começou a gritar mais e mais e mais, até que o mestre disse: chamai-o. E quando ele ouviu essas palavras, alguém finalmente lhe disse: tem bom ânimo, o mestre te chama. E ele lançou a capa, ele tirou tudo que tinha de cima, tudo que estava no caminho, tudo que poderia atrapalhá-lo, e correu. E Jesus olhou para ele e disse: que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. E o que me encanta é que foi a fé que o curou. Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. E ele tornou a ver. E ele tornou a ver. Ele não se conformou com a cegueira. Portanto, clame. Receba essa palavra nesta noite. Clame mais alto. Até que alguém vire para você e diga: tem bom ânimo porque ele te chamou. Aliás, para algumas pessoas aqui, esse dia chega hoje. Estou lhe dizendo: tenha bom ânimo, ele te chama. Tenha bom ânimo, ele te chama. Entre na presença dele com fé. Bartimeu entrou diante de Jesus com fé. É aí que se entende o que Jesus ensinou acerca da fé como a fé do grão da mostarda. Se você tiver fé como a fé do grão da mostarda, você dirá ao monte que se levante e se lance no mar, e ele fará. A questão é: não pare de clamar. Clame com fé. Bartimeu não parou até que alguém lhe chamou. O Espírito Santo me mostra nesta noite, neste momento, que há pessoas aqui que estão parando de clamar. Meus queridos, se Daniel não tivesse permanecido durante os 21 dias na presença de Deus, clamando, o Senhor não teria enviado a resposta que havia sido liberada no primeiro dia, mas ficou presa nas regiões celestiais de uma guerra espiritual. E quando o Senhor mandou reforço, porque Daniel permaneceu por 21 dias na brecha, permaneceu clamando, não parou. Então o Senhor mandou reforço e Miguel veio e guerreou e venceu lá nas regiões celestiais, e o anjo do Senhor pôde descer com a resposta. Em nome de Jesus, eu quero te dizer: não pare de clamar. E se a situação se agravar, se alguém te mandar se calar, se as circunstâncias se complicarem, se tudo for contrário, clame mais alto. Sim, é dessa maneira que eu devo reagir quando as dificuldades aumentam. Eu potencializo a minha fé.
Nem que eu tenha que pedir ajuda para alguém. Hoje mesmo pessoas me pediram oração. Não uma, nem duas, algumas. E eu digo, oraremos juntos. Porque eu creio na vitória. E aliás, em algumas dessas situações, as coisas estão piorando. E eu digo, se piorou, glorifique a Deus, porque a vitória está mais próxima. Se você vive dias difíceis, comece a glorificar a Deus, porque a resposta está mais perto. Mas não pare de clamar. Não é porque a situação se agravou que você pode parar. Não! É o contrário. Você poderá parar de clamar quando Ele te chamar. Enquanto Ele não te chamar, a sua presença, clame ainda mais alto. Comece a bradar com toda a força dos seus pulmões. Ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se te faltarem as palavras, fique na presença dele com as lágrimas também clamam por você. Se te faltarem as palavras, quando Ana estava na presença de Deus chorando, houve um momento em que lhe faltaram as palavras, então os seus gemidos clamaram por ela com suas lágrimas. Ana, esposa de Eucana, que um dia seria mãe de Samuel, profeta e juiz de Israel. Ana viveu essa experiência. Ela não parou de clamar. Ah, mas a situação se agravava. A opositora se levantava. A opositora se levantava. Penina a acusava. Penina zombava dela. Penina a ridicularizava. E Ana sofrendo. E os levantes acontecendo. E as provas se lhe apresentando. E Ana clamando. E Ana clamando. Houve um momento em que as palavras acabaram. Mas ela continuou clamando com suas lágrimas. Ela continuou clamando com seus gemidos. Se você está vivendo um momento em que lhe faltaram, acabaram as palavras. Se por acaso neste momento que você vive hoje, lhe faltaram as palavras, não pare de clamar. Porque você pode clamar com suas lágrimas. Ele entende as suas lágrimas. Ele entende os seus gemidos. Ele entende a sua dor. Ele entende o seu sofrimento. Mas você não pode parar de clamar. Você não pode parar de buscar. Você não pode parar de se colocar na presença dele. Quantas pessoas têm recuado? Quantas pessoas têm parado de clamar? Já imaginou se Ana tivesse desistido? Nós não teríamos Samuel, profeta e juiz de Israel. Se Bartimeu tivesse parado de clamar, ele continuaria cego. Essa mulher, que eu vou ler agora, a mulher cananeia, se ela tivesse parado de clamar, se ela perdesse a sua fé, sua filha continuaria doente, endemoniada e sofrendo. Não pare de clamar, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja com gemidos, mesmo que seja com apenas o rosto em terra, sem palavras. Ele entende. A Bíblia fala no Salmo 139 que a palavra não chegou à minha boca e o Senhor já conhece. Então eu posso clamar sem palavras, se elas me faltarem, por causa da dor. Eu posso então clamar até com minhas lágrimas. Eu posso até chorar, mas eu tenho que confiar que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Eu vou repetir, é o que a Bíblia diz no livro de Salmos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer.
Mas a alegria só vem para aquele que não para de clamar. Eu não posso parar de clamar. Eu não posso parar de clamar. E eu quero ler com vocês alguns versículos no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. A partir do versículo 21. Mateus 15, a partir do versículo 21, diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Entendamos primeiramente que Jesus saiu do contexto da sua região, da Galileia, do povo de Israel, e ele foi para os lados de Tiro e Sidom. E ele foi para os lados mais afastados. Ele foi para os lados mais distantes, no meio do povo cananeu. E uma mulher de lá, para os lados de Tiro e de Sidom, viu que Jesus ia passando e foi até ele e começou a clamar: Jesus, Senhor, filho de Davi. Veja aonde chegou a fama de Cristo. Ela estendeu-se e avançou e até foi para mais longe, saindo da Galileia e ganhando espaço em outros lugares. E aquela mulher sabia quem era Jesus. Veja que interessante, quando você tem fé, não importa a sua origem, não importa quem você é, você tem condições de chegar a Jesus. E aquela mulher foi até Jesus e ela disse: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filhinha está horrivelmente endemoniada. E Jesus, versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus ficou calado num primeiro momento. Olha que interessante. Há momentos em que Jesus se cala. Eu vou repetir. Há momentos em que Jesus se cala. Ele aguarda para ver a sua fé. Ele ouviu. É engano da nossa parte achar que Jesus não ouviu. Ele ouve, mas nem sempre ele responde imediatamente. Há momentos em que ele se cala. Ele se calou. E os discípulos responderam por ele. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos viraram para Jesus e disseram assim: manda essa mulher embora. Manda essa mulher embora. Ela vem atrás da gente gritando. Ela não desiste. Manda ela embora. A gente está andando e ela vem atrás, gritando. Ah, Jesus não manda ninguém embora, queridos. Jesus não manda ninguém embora. Jesus não expulsa ninguém. Os discípulos já estavam incomodados, aquela mulher vinha gritando, e eles caminhando e a mulher vinha atrás, e eles caminhando e a mulher vinha atrás, e eles andando e a mulher gritando: Jesus, filho de Davi, Senhor, 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 filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Oh, Pai. Jesus não disse nada. E os discípulos foram até ele e disseram: manda ela embora. Ela não para. Ela vem andando atrás de nós, gritando: manda ela embora. E olha o que Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque aquela mulher não era do povo de Israel. Ela era cananeia. Era uma ovelha perdida. Nem do povo de Israel ela fazia parte. E Jesus disse para eles: mas eu não fui enviado senão para essas pessoas oprimidas,
sofredoras. Eu não fui enviado senão para essas pessoas. E enquanto Jesus e os discípulos ficavam nessa conversa, ela se aproximou, porque eles pararam para falar, ela se aproximou e chegou e grudou nele. E ela veio, aleluia, e o adorou. Ela se prostrou, ela se curvou, ela o adorou, ela disse: Senhor, socorre-me. Ela não parou de clamar. Ela o adorou, e em meio à sua adoração havia lágrimas. Ela o adorou, e em meio à sua dor havia adoração e fé. Ela reconheceu quem ele era, ela sabia que se tratava do Messias. E ela nem do povo de Israel, ela nem descendente de Jacó, mas ela reconheceu quem era Jesus. E ela clamou. E ela disse: socorre-me. Ela não parou de clamar. Queridos, eu não sei qual é a situação que você vive hoje, mas grite por socorro para quem tem socorro. Não clame para a pessoa errada. Não confie no gerente do banco. Não confie no vizinho. Não confie no marido. Não confie na esposa, nem nos filhos, nem nos pais, porque maldito o homem que confia no homem. E bendito aquele que confia no Senhor. Confiar, eu quero dizer, é buscar resposta. Não confie só no médico, não confie no credor, não confie no patrão, não confie no homem. Maldito o que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor, Criador dos céus e da terra. Essa mulher foi a Jesus. E ela gritou por socorro. Eu não sei qual é a opressão, qual é a dor, qual é a tristeza, qual é a dificuldade, qual é o peso que paira sobre sua vida hoje, mas eu quero lhe dizer, grite por socorro para quem tem socorro para lhe dar. E ela adorou e disse: socorro! Então ele respondeu, agora ele fala. Quando alguém grita por socorro, ele fala. Agora no versículo 26 ele começa a falar. Ele disse assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha como Jesus se referiu a ela, porque ela não era do povo de Israel. Então, Jesus é o pão da vida. E ele disse, não é bom tirar dos filhos que são o povo de Israel e dar aos cachorrinhos que não são o povo de Israel. Jesus, o pão da vida. E ela, escute como ela reagiu. Isso é fé. Ela estava ali envolvida pela fé, apesar da dor. Jesus disse para ela, Jesus estava provando a fé, porque Jesus já conheceu o coração dela de imediato. Mas ele provou a fé. Ele provou a fé. E aquela mulher então respondeu, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Tá bom, eu não sou digna. Eu não sou do povo de Israel. Eu sou cananeia. Não vá tirar o pão dos judeus. O pão vivo que desceu do céu, Jesus. Mas até os cachorrinhos, até para mim tem, Senhor. Porque eu posso comer das migalhas que caem da mesa. Eu posso provar uma porção do Senhor na minha vida. Até das migalhas, Senhor, eu posso me alimentar. Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim. Até do que cai da mesa, a tua presença é tão poderosa, a tua presença é real, a sua graça é abundante, o seu poder é inesgotável, até uma migalha é suficiente para mim. Tem gente querendo tanta coisa, essa mulher disse, se uma migalha, se tão somente uma palavra, se tão somente um toque, mas eu preciso de ti. Basta uma migalha, Senhor. Basta uma migalha. E olha o que Jesus diz para ela. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Ó mulher,
grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Jesus não expulsou o demônio. O demônio foi embora. Sem que Jesus precisasse expulsá-lo. Porque uma migalha respondeu à necessidade daquela mulher. Ela não pediu ouro. Ela não pediu prata. Ela não pediu, como muitos têm pedido hoje, num evangelho de só prosperidade. Um emprego melhor, um carro mais novo, uma casa mais nova, ou uma reforma na casa, ou uma outra casa na praia, ou uma outra casa no campo, ou uma piscina na casa. Não. Ela pediu, Senhor, olha para minha filha. Uma única migalha que cair da mesa. O Senhor está servindo o seu povo. O Senhor está alimentando o seu povo. O Senhor é o pão da vida. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E o Senhor veio para o que eram os seus. E aí a Bíblia vai dizer que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E aí então se abriu a oportunidade de todos os gentios. Nós somos gentios porque nós não somos israelitas. Mas naquele momento Jesus estava na terra para os seus. O povo de Israel, descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Descendente de sangue. Mas aquela mulher disse, Senhor, uma migalha. Uma migalha que o povo está recusando e está caindo da mesa. É suficiente para mim, na minha dor, na minha angústia. E veja que a palavra de Deus me ensina, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Eu não sei qual tem sido a angústia que você tem experimentado nos seus dias, mas na sua angústia, clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Eu quero repetir. Na sua angústia, clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Não pare de clamar. Não pare de clamar. Porque Ele te ouvirá. Busque. Basta uma palavra. Basta um toque. Basta um gesto. Basta uma migalha. Uma migalha. Para que haja cura. Para que haja libertação. Para que haja renovo. Para que haja vida. Para que haja milagre. Uma palavra. Uma migalha. Um toque. Nós vamos orar. Eu quero entregar a sua vida diante do altar de Deus. Nem que seja para que você receba a migalha que necessita nesta noite. Porque eu creio. Eu creio que o Senhor tem muito mais do que apenas uma migalha para nós. Eu creio que o Senhor tem muito mais do que apenas uma migalha para nós. Mas até uma migalha que cai da mesa, da qual os cachorrinhos se alimentam, ela é suficiente. Se você entrou aqui nesta noite, na angústia, no amargor de quem sofre e já não tem mais forças, não pare de clamar. Essa mulher não parou de clamar. Os discípulos de Jesus iam caminhando, ela ia caminhando atrás. Os discípulos de Jesus iam caminhando e ela ia caminhando atrás. E ela não abriu mão de gritar e de clamar e de buscar e de chorar e de confiar. Até que Jesus a ouviu. E é interessante que há momentos em que Jesus não responde de cara. Não. Ele espera. Ele ouve. É engano seu achar que ele não ouve. Porque ele ouve até o seu choro. Ele ouve até o seu gemido. Ele ouve até a sua dor.
Mas nem sempre ele responde num primeiro momento. Ele ouviu a mulher clamando, mas ele continuou. Ele ouviu a mulher chamando, mas ele continuou. E os discípulos, Jesus manda ela embora. Jesus não manda ninguém embora. Pelo menos não se você tiver fé. E então eles pararam. E a mulher os alcançou e chegou e disse: socorre-me. Ela adorou ao Senhor. Socorre-me. Se você está num momento tão duro, grite por socorro. Se você está num momento tão pesado, tão angustiante, grite por socorro. Faça como Bartimeu. Faça como essa mulher cananeia. É interessante que a Bíblia sequer teve a preocupação de registrar o nome dela. O nome dela não era o importante. O importante era a sua fé. O nome dela não era importante, o importante era a sua fé. Mesmo ela não sendo do povo de Israel, ela tinha fé. Deus te convida nesta noite a gritar mais alto. Ele te convida a continuar clamando. Ele te convida a continuar buscando, mesmo no silêncio do Senhor. Alguém poderia dizer assim: pastor, o Senhor está em silêncio. Eu digo, se ele está em silêncio, não quer dizer que ele não esteja te ouvindo. Porque ele ouve. Ah, ele sempre ouve. A questão é que ele está esperando a sua fé se manifestar. E como é que eu manifesto a minha fé? Eu não paro. Eu não paro. Eu não recuo. Eu não desisto. Quem conhece a história de Jacó? Filho de Isaac, neto de Abraão. Eu não te largo, anjo do Senhor, enquanto tu não me abençoares. A coxa doía com a articulação deslocada. O cansaço batia, pois lutou a noite toda. A fraqueza já o abatia, porque a luta era intensa, ele lutava com um ser maior e mais poderoso do que ele. Ele não lutava com outro homem. Ele lutava contra um anjo. Mas ele não desistiria. E o anjo então diz assim: deixa-me ir. Não. Eu não te largo. Eu não paro. Eu não desisto. Enquanto eu não for abençoado. Eu continuo clamando. Como essa mulher continuou correndo atrás de Jesus e dos discípulos. Eles iam e ela ia atrás. E eu sei lá quanto tempo mais ela caminharia, mas ela não desistiria. Porque ela tinha uma necessidade a qual ela sabia que só Jesus poderia resolver. Quem sabe o que ela tentou fazer antes de procurar Jesus? A Bíblia não conta, mas eu posso imaginar o que ela tentou fazer antes de ir até Jesus. Nada resolve, porque a resposta é Jesus de Nazaré. Mas Jesus está aqui. Jesus, o mesmo que libertou a filha daquela mulher cananeia, ele está aqui, vivo. E eu posso então me jogar aos seus pés e adorá-lo e gritar: socorro! E eu posso então buscar a sua presença e dizer: Senhor, eu preciso. Talvez ele continue em silêncio ainda, mas ele está preparando a resposta para aqueles que não param de clamar. O Senhor Jesus me mandou entrar até aqui nesta noite para te dizer: não pare de clamar. Não pare de clamar. Não pare
de clamar. Não importa. Não importa o que está acontecendo, não importa as dores, não importa as dificuldades, não importam as aflições, não importam o medo ou as angústias ou o inimigo. Não pare de clamar. E se a sua fé estiver realmente abalada, busque ajuda. Tem o pastor, tem os irmãos que podem orar com você. Não é por você, é com você. Não é errado orar e pedir e dizer, Senhor, acrescenta a minha fé. E não é errado também orar com pessoas dizendo, ore comigo, para somar a sua fé com a minha. E aí entra essa visão que Deus nos deu. Aqui nós colocamos juntas a sua fé e a minha. Para a glória de Deus. Teremos daqui a pouco, à meia-noite, o clamor. E aí a gente une a nossa fé. A sua fé e a minha. Para a glória do Senhor. E eu vi algumas mensagens chegando aqui, enquanto ministrava. Vai aparecendo rapidamente. Já tem bênção no ar. Já tem resposta de oração chegando. Terminando aqui, eu já vou ler para dar o testemunho. Alguém já me mandou mensagens aí dando testemunho de vitória. Pare de duvidar e acreditar no que o inimigo diz. Ah, você não consegue, você não vai vencer, você não vai ter bênção nem vitória na sua vida. Repreenda. Repreenda. Porque o Senhor não deixa ninguém que está na sua presença voltar com as mãos vazias, desde que tenha fé. E eu mostro a minha fé na medida em que eu continuo clamando. Eu mostro a minha fé na medida que eu continuo buscando. Ana não parou de buscar, enquanto Eli, o sacerdote, não liberou a palavra sobre a vida dela. Bartimeu não parou de clamar, enquanto Jesus não o chamou. Essa mulher não parou de pedir socorro, e ela ainda argumentou, porque Jesus disse assim, não é razoável deixar de dar o pão. Não é razoável deixar de dar o pão para os filhos. E ela se colocou como um cachorrinho. Humildemente. Senhor, até das migalhas eu posso me alimentar. Isso é fé. Se não tem pão para mim, Senhor, deixa eu comer as migalhas. Porque até das migalhas eu posso me alimentar. Se eu não sou do seu povo, mesmo assim, eu posso me alimentar. E Jesus não resiste. Diante da fé, Jesus não resiste. Diante de uma palavra de fé, Jesus não resiste. Porque Ele ama. Ele havia acabado de dizer para os discípulos, eu não vim senão para as ovelhas perdidas. E o bom pastor, diz a palavra de Deus, Jesus é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus não deixaria essa mulher sem resposta. Jesus não deixaria essa mulher sem resposta. E eu quero dizer em nome de Jesus nesta noite, Jesus não vai deixar você sem resposta. Jesus não vai deixar você sem resposta. Eu quero orar para nós encerrarmos esta live, mas esteja conosco. À meia-noite tem clamor. Vamos buscar a presença de Deus e apresentar a Ele os nossos pedidos de oração e fazer como essa mulher, Senhor, Senhor, tem misericórdia ou tem compaixão de mim. Pai, eu quero apresentar nesta noite a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão conosco através desta live, ao vivo e em outros momentos
pelas redes sociais. Muito obrigado, Pai. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada um na sua necessidade, na sua aflição, fortalecendo a sua fé, trazendo ânimo, restaurando a alegria e as forças. Pai, eu repreendo todo o levante do inimigo de desânimo, de abatimento, de dor, de cansaço, de angústia, de aflição. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que a tua palavra seja liberada através da fé dos meus irmãos e das minhas irmãs. Há momentos, sim, que o Senhor fica em silêncio, Pai, mas mesmo no silêncio, eu te peço que o Senhor acrescente a fé no coração de cada um, para a glória de Deus e no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Quem crê, toma posse. Quem crê, recebe. Quem crê, vive o milagre e dá testemunho das experiências que viveu. Quem não crê, infelizmente, só assiste o milagre e depois conta as experiências e dá testemunho do que os outros viveram. Viva o seu milagre. A mulher cananeia viveu o milagre dela e ela alcançou misericórdia. Se você crê, você alcançará misericórdia. Creia e receba no nome de Jesus. Amém. Espero você daqui a pouquinho. Clamor da madrugada, meia-noite. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco. Compartilha a live. Manda para pessoas. E eu tenho certeza que essa palavra alcançará muitos corações. Em nome de Jesus. Amém.